a ler isto, achei coisas interessantes e eu já tinha falado às irmãs na terça-feira um pouco e depois eu disse a elas, eu agora não posso falar isto porque eu já disse a vocês. Ela disse, não, fala. Eu disse, ok, vou só dar o resumo na terça-feira e dou o resto no domingo. E, irmãs, eu não trouxe as pedras, porque eu levei umas pedras e depois elas disseram, estás a fazer como o teu irmão. Então, eu como não gosto de ser igual aos outros, eu não trouxe as pedras. Mas os irmãos sabem porque é que eu e o meu irmão gostamos de trazer coisas. É por causa do meu pai. O meu pai era uma pessoa que sempre usava lições com objetos, né? Visuais. Então, eu lembro-me, e se os irmãos falarem com os jovens, que agora já não são jovens, são idosos como eu, mas do meu tempo, eles gostavam de ir com o meu pai, que a gente tinha ali em South Hills, o que eles chamavam os copis, né, que agora estão a construir casas, e ele pegava nos cães e pegava nas crianças da zona, e ele dizia, vamos todos passear, porque os pais deles estavam a trabalhar, então ele, como era pastor, estava em casa, ele podia, então ele levava. E alguns deles têm falado comigo, ainda se lembram agora, dizer, lembras que o teu pai, o que é que ele dizia? Então ele passava por exemplo, esta flor e dizia, venham cá ver, estão a ver esta flor? Tem estas lascas, é igual à nossa vida. Deus faz isto. Estão a ver aqui estão a ver, e sabem, estão a ver estas pedras. Imaginem, Deus já fez isto. Então, ele sempre ensinava usando auxílios visuais. Os irmãos lembram-se que ele também, quando fazia o culto em conjunto, acho que era na Páscoa ou não sei o quê, ele até uma vez levou a nossa pomba para lá e depois ela teve que voar para casa. As irmãs... Quem lembra-se disso? Eunice lembra-se. Então ele estava a dizer como é que nós podemos seguir a Deus e ele trouxe os nossos pombos correios e ele tinha lá, do you remember, Eunice? E depois ele deixou o pombo sair. Quando chegamos a casa o pombo estava em casa e ele usou isso para ensinar. Então, se nós gostamos de usar... em inglês eles dizem a maçã não cai muito longe da árvore, não é? Então, nós fazemos isso porque foi assim que nós aprendemos acerca de Deus e da natureza, né? Então, nós vamos abrir num capítulo muito conhecido e muito amado por muita gente, que é em 1 de Samuel 17. E eu, no início, ia falar um tema, mas quando eu comecei a ler este capítulo, o Espírito Santo mostrou-me tanta coisa interessante que eu disse, eu vou ter que ler mais. Então eu vou fazer um estudo sobre o capítulo e eu espero que eu consiga gerir o meu tempo bem, que as irmãs sabem que eu depois começo a ficar com falta de tempo, né? Então nós sabemos, isto é a história de Davi e Golias. Quem não conhece a história de Davi e Golias? Aqui alguém? Ninguém. É tão bem conhecida que até as pessoas que não são cristãs conhecem, ou judias, conhecem a história de Davi e Golias, né? Eles até usam uma metáfora, eu fui contra o meu Golias, até usam essa expressão. Então, eu tenho um neto que eu conto às irmãs, que eu amo muito, e os meus netos, como os irmãos sabem, vocês amam os vossos, mas agora o herói da vida dele é Davi. Porque eu ensino eles o português e deixo eles ouvir as músicas que tocam, é mais brasileiro do que português, e tem aqueles cânticos da escola dominical e fala de Davi. E uma deles é assim, Davi venceu o gigante, Davi venceu o gigante. Então, ainda ontem ele esteve lá na minha casa, eu acho que eu já fiz 10 fundas para ele. E depois ele perde. Então ele foi à loja com o avô e tinha uma funda. E é pena que eu não tenho o vídeo ali para mostrar. Samuel, tu tens aí, mas não sei se dá para a Marisa mostrar. Samuel, não sei se dá para ver, mas se puder. Mas ele ama a história de Davi. Então,
Ele ontem foi com o avô e a funda dele, às vezes é só um atacador, né? E ele foi ao shopping e deixou lá. E acho que ele fez uma birra grande porque queria que o avô voltasse para ir buscar a funda. E quando essa música começa a tocar, ele diz assim, vovó, a minha funda, vovó, a minha funda, onde está a funda? E ele procura. Depois ele põe-se assim a olhar e põe-se assim. E faz assim. Ele diz, vovó, eu sou forte. Então, por causa disso, eu fui ler a história novamente. E eu oro que Deus dê a ele um coração de Davi, que ele ama Deus como Davi amou a Deus. Os irmãos vão ver aí. Então, no capítulo 17, nós vamos começar a parte onde... deixa eu só encontrar onde ele começou. No versículo 12. Não, em 17. Capítulo 17, versículo 17. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, que eu trouxe a minha Bíblia portuguesa antiga. Os irmãos vêm até já precisa de uma capa. E disse Jessé a Davi, seu filho, toma, peço-te, para teus irmãos uma efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Ok? Então, nós sabemos que eles estavam numa guerra. Naquele tempo, os filisteus eram descendentes dos gregos. Ok? Até hoje em dia, os irmãos têm visto as notícias, os filisteus que estão agora em Gaza, os árabes até dizem, eles não são árabes, eles são uma mistura de nações. E isso é verdade. Eles sabem, porque aquilo já vem desde o tempo de Davi. E então, eles eram descendência de gregos, dos libaneses, eram assim uma mistura, ok? Então, os gregos é que começaram aquela tradição que o exército punha-se aqui em linha e o outro punha-se ali. E depois os irmãos sabem que os gregos trouxeram os Jogos Olímpicos, né? E então, eles é que entraram com aquela coisa que vamos pôr um homem a lutar contra outro homem e depois aquele que ganhar, ganha a guerra. Eles é que começaram isso. Então, eles vieram contra Israel e neste tempo Davi já tinha sido ungido rei como criança, como adolescente, teenager. Eles acham que ele podia ter uns 14 anos ou 15, quando ele foi ungido. E ele então, eles vieram e disseram, temos aqui este homem. E quando eu estava a ver isto, eu lembrei-me também, um dia também houve um homem que veio à Terra e um homem salvou a humanidade contra um ser que destruiu a humanidade, que é o inimigo. Jesus também veio lutar, um homem, e salvou a nós todos, nós não tivemos que lutar. Mas então eles estavam lá, e este homem, eles dizem que Golias, ele devia de ter, eles não sabem bem porque na Bíblia diz a altura em cúbitos, eles acham que ele tinha 2 metros ou 3 metros, ok? Se os irmãos virem, hoje em dia, 2 metros, há muita gente que tem 2 metros. Mas se os irmãos, eu fui, por exemplo, à Inglaterra e tem lá, as pessoas eram muito mais baixinhas antigamente. Vocês podem ver pelas casas em Portugal e podem ver até, só agora por causa da comida, aquelas coisas, hormonas, é que as pessoas agora estão muito mais altas que os pais. Porque antes as pessoas eram mais baixinhas. Eu vi uma casa na Inglaterra que para entrar devia de ser a minha altura ou um pouco, a porta. Então as pessoas eram mais baixas do que hoje. A alimentação era diferente também e também passavam tempos mais difíceis, né? E então eles acham que ele devia de ter esse tamanho, 2 a 3 metros. E então eles disseram que ele devia de ser forte, porque ele tinha a armadura dele, só era 50 e tal quilos, só a roupa que ele vestia, e a espada dele era também, não sei se era 16
quilos ou qualquer coisa assim. Mas ele era um homem muito forte. Não só alto, mas ele devia de ser musculoso. Então, ele já estava há 40 dias. Ele já estava a dizer: quem é que vem lutar contra mim? Vocês são... Falava mal de Deus e vocês são os fracos. Vocês não vêm lutar contra mim e eu vou derrotar-vos, eu vou matar. Ele estava a usar a guerra psicológica, né? Eles já nesse tempo sabiam usar. E então ele foi e ninguém estava lá. Irmãos, e sabem, a Bíblia sempre que fala de números tem significado, né? Deus não põe somente números. Porque é que Deus mencionou quantos dias é que foi? 40 dias. Quantos dias é que Jesus esteve no deserto? Quanto tempo é que o povo de Israel esteve no deserto? Ok, e o pastor Abel já falou recentemente disso. Porque 40 é o nome de tribulação, de prova. Ok? Então, o povo de Israel estava a ser provado. Aquele homem estava ali e Deus estava a ver. Eu vou ver se eles vão me pedir ajuda ou não. E eles não pediram a Deus ajuda. Porque nesse tempo, o rei Saul já estava longe da presença de Deus. A Bíblia diz que ele não sabia que a unção de Deus já não estava sobre ele. Porque Deus já tinha ungido outra pessoa que era Davi. Ok? E Davi era o mais novo da família e os irmãos dele com certeza não gostaram da ideia que agora ele foi ungido. Os irmãos sabem que entre irmãos e irmãs há sempre ciúmes, né? E com certeza os irmãos vão ver aqui na palavra de Deus que eles não gostavam dele, porque ele devia de ser uma pessoa muito expressiva, ele sabia cantar, ele sabia tocar, era uma pessoa com muitos talentos, um jovem, e os irmãos mais velhos não gostavam dele, por ele ser esperto e bom nessas coisas. E então ele foi ungido e quando ele chegou aqui, nós lemos aqui, o pai dele agora diz assim: porém, em 18, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000 e visitarás os teus irmãos a ver se lhes vai bem e tomarás o seu penor. E estava Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então de madrugada se levantou pela manhã e deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara e chegou ao lugar dos carros quando já o arraial saía em ordem de batalha e os gritos chamavam à peleja. Então quando ele chegou lá, eles já estavam a dizer: vamos para a guerra, já estavam a ir para o lugar, para o vale onde ele estava a gritar. E eu olhei aqui e eu pensei, porque é que ele deu 10 pães e 10 queijos? Porque é que Deus diz também o número de pães e de queijos? Porque é que o pai mandou 10 se só estavam lá 3 filhos? Então eu pensei, Deus quer dizer alguma coisa aqui com este número. Então o significado do número 10 é o número da ordem divina. Então Deus estava a dizer: eu vou pôr isto em ordem. Quase tipo a dizer: eu já estou farto de ouvir este homem amaldiçoar o meu nome. Eu agora vou pôr isto. É o nome da plenitude, da ordem divina. Então Deus estava a dizer: eu vou fazer algo por eles. Então ele mandou. Os irmãos estão a ver porque é que eu disse que eles não eram tão fortes? Então os homens, bem, eles não estavam a lutar, eles não estavam a fazer nada. Então o pai mandou sandes de queijo, né? 10 sandes de queijo. Foi todo aquele caminho para dar uma sande de queijo. Com certeza eles não ficaram muito felizes. Pelo menos um bocado de carne, né? Tinha sido melhor, mas eram sandes de queijo. 10 pães, 10 queijos. E quando o Davi chegou lá, nós lemos que eles já estavam a começar a ir para lutar. Então, 23, e estando ele ainda falando com eles, com os irmãos, seus irmãos, porque ele perguntou em 22 se eles estavam bem, né? Contra a peleja, 21. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Então, eles punham-se assim.
E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Então diz que ele deixou a comida e tudo. E nós aqui vimos, irmãos, que Davi era um jovem que Deus, quando ele foi ungido rei, a unção de Deus já estava sobre ele. Imaginem agora, não vamos ser só espirituais. Está ali um lugar de batalha, são homens de guerra. Estão eles ali todos, musculosos, a treinar. E vem uma criança, eles dizem que aqui ele devia ter pai 16 anos. E dizem que ele era baixinho, não era muito alto, Davi. E ele vem se ali meter entre aqueles homens todos. Eles estão todos a marchar para ir pôr-se em fila. E ele chega ali e ele corre. Ele queria ver esta guerra. Ele estava cheio do Espírito de Deus. Ele queria ver o que é que se passava. Os irmãos sabem que os jovens é assim. Eles querem meter-se. A gente diz, não, tu ainda és muito novo, não te metas. E os irmãos começaram a ficar irritados com ele. Os irmãos vão ver. Ele correu e foi com os homens. Nem deu as sandes de queijo. Pôs no chão e foi correr. E diz aqui que, e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Então ele estava ali a usar psicologia. Dizer, vocês não prestam, vocês dizem que são homens, nem são homens, estão aí. E eles já estavam a ouvir isto há 40 dias. Eles dizem que quando nós fazemos uma coisa em 20 dias, torna-se um hábito. Quando eles já estavam a acreditar o que aquele homem dizia. Eles já estavam, diz aqui que eles temiam e fugiam. E aquele homem, cheio de demónios, porque ele servia outros deuses, ele estava a dizer, que Deus é que vocês têm? O nosso Deus é maior, nós vamos matar vocês. Vocês nem são nada, vocês são uns gafanhotos, né? E os homens de Israel diziam, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará franca a casa do seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que fará aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E sabem, irmãos, Deus fez um concerto com Abraão. Ele disse a Abraão, eu vou fazer um concerto contigo e a tua descendência vai ser abençoada e eu vou sempre guardar a tua descendência. É por isso que Deus, hoje, ainda hoje, cuida do povo de Israel. Há muita gente que diz, o povo de Israel já não é importante porque agora os cristãos é que são o povo de Israel. Não, eles são uma nação de Deus, nós somos parte do povo de Deus, é uma diferença. E ainda esta semana eles tiveram um milagre. Não sei se os irmãos ouviram. Mas arrebentou uma bomba num autocarro às 8 da noite. E eles foram verificar. E quase todos os autocarros ali em Jerusalém tinham bombas. E eles fizeram um erro. Eles acham que eles queriam arrebentar as bombas às 8 da manhã. E sem querer aquilo disparou às 8 da noite. E com isso eles descobriram tudo. E eles dizem, se aquilo tivesse arrebentado às 8 da manhã, na hora de ponto, montes de gente tinha morrido. Porque os autocarros estão cheios de pessoas. Então eles dizem mesmo, foi um milagre. Quem é que estava a cuidar? A palavra de Deus que diz, aquele que guarda Israel não dorme. Ele cuida. Então Israel mesmo que eles agora não estão a seguir a Deus, estão com as costas voltadas para Deus, Ele ainda é fiel à sua promessa. Eles não estão a ser fiéis ao concerto que Abraão fez com Deus, mas Deus não quebra o seu concerto. Até conosco, quando Deus promete uma coisa para nós,
Nós podemos afastar dele, podemos não fazer o que ele faz, o que ele disse, ou o que devíamos fazer, nem tomamos a ceia, nem fazemos. Podemos até desviar de Deus, mas ele não quebra o concerto ou a promessa que ele fez com os nossos pais, com os nossos esposos ou esposas que estão a orar por nós. Ele é fiel e ele responde, porque ele é fiel mesmo quando nós não somos. Amém? E então, a seguir, eu tenho que ver o tempo. E então ele disse assim, ele queria saber o que é que eles vão dar. E sabem, Davi já sabia que ele ia ser rei, porque ele tinha sido ungido, não é? Então ele também era esperto, ele disse, ok, eu vou ser rei, eles estão a dar dinheiro, a minha família não vai ter que pagar, ainda por cima vou ter a filha do rei, então ainda mais depressa vou ser rei. Ele também estava a fazer à sua maneira, talvez, vou tentar ajudar a Deus a ser rei. Mal sabia ele que Deus ia fazer ele esperar muitos anos até ser rei. Mas ele também ficou interessado. Então diz aqui, e o povo disse, tornou a falar, 27, conforme aquela palavra, dizendo, assim farei ao homem que o feri. E ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se de ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Ele estava aqui a pô-lo embaixo. Quem é que és tu? Tu és o mais novo, tu estavas ali com as ovelhas, tu pensas que és tudo só porque foste ungido agora para ser rei e nem és rei, ainda és uma criança. Quem é que tu pensas que és aqui estar a fazer essas perguntas? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi, o que é que eu fiz agora? Porventura não há razão para isso? Então Davi, os irmãos vêm ali que eles não concordavam um com o outro. O irmão mais velho a dizer, os irmãos mais velhos às vezes são assim, né? O que é que estás a fazer? Queria ser pai para ele. E ele diz, o que é que eu estou a fazer de mal? Eu só estou a fazer perguntas. Ele disse, não há razão para isso, a dizer, então não estás a ver que alguém tem que ir lutar contra este homem? Eu só quero saber o que é que se passa. Porque sabem, Davi era um homem, embora ele era jovem, ele tinha fé. Ele tinha muita fé em Deus. E nós vimos que ele, já quando ele era novo, ele estava a cuidar das ovelhas. Os irmãos acham que uma criança talvez de 12 anos, 12, 13 anos, porque ele aqui tinha 16, eles acham, até com 15 anos, acham que ele tem os músculos desenvolvidos para pegar num leão e rasgar a boca dele? Não. Da mesma maneira que uma pessoa cheia de demónios, uma criança, pode derrubar um homem grande, uma criança cheia do Espírito de Deus também pode derrubar um homem grande. E ele sabia isso, porque ele ali sozinho, só ele e Deus, a família rejeitava, o pai dele diz que ele era idoso. Então o pai dele se calhar nem tinha tempo para estar a disciplinar esta criança, este rapaz que andava para cima e para baixo, como o meu neto, com uma funda. Ele devia dizer, deixa-me mandá-lo para as ovelhas, pelo menos ele não me está aqui a chatear, a moer-me a cabeça, pelo menos está fora de casa. E ele muitas vezes passava tempo sozinho. Mas foi aí que ele cresceu com Deus. Ele era em certa parte rejeitado pela família. E quando ele foi ungido rei, ainda pior. Mas Deus veio e ensinou, o Espírito Santo ensinou. E ele aprendeu a lutar com a força dele? Não. Com a força de Deus. E nós vamos ver aqui. E então, disse, e desviou-se dele para o outro. Ele deixou o irmão. E falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as palavras, as primeiras. E ouvindo as palavras de Davi, havia falando, anunciaram ao rei. E depois Davi, levaram Davi ao Saul, e Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém. Então está aqui uma criança, imaginem, uma criança e falar com o rei, a dizer, não desfaleça, não fique preocupado, ele a dizer ao rei, não desfaleça a ninguém. Por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Uma criança a dizer, não se preocupe, rei. Estavam ali talvez 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 homens.
E está aqui uma criança a ter com o rei. O rei até devia se ter rido e pensado, ele é criança. Ele deve ser como o meu neto que diz, eu sou forte. Ele é criança. E ele a dizer, não, vocês não se preocupem. Eu vou lá, eu vou tratar dele. Imaginem a situação. E então, Saúl diz, não, contra este filisteu não poderás ir, porque tu ainda és moço. E ele é homem de guerra desde a sua mocidade. E então disse Davi a Saúl, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão e um urso e tomavam uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele e o feri e livrei da boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-o na mão da barba e o feri e o matei. Com certeza o rei pensava, este miúdo tem uma imaginação muito grande. Ele está-me a dizer que fez isto tudo, mas não fez. Mas eu tenho que enviar alguém, porque isto é uma vergonha, ninguém vai. Deixem-me enviar este miúdo. Se ele morrer, morreu, é só um miúdo. E sabem o que é o interessante aqui? É que, sabem que Saúl foi escolhido como rei, porque ele é o homem mais alto de Israel. Eles calculam 1,9 m. E Golias tinha, talvez, 2,10 m ou 3. Quem é que devia de ir lutar contra aquele homem? O rei, que era o mais alto de todos. Mas o rei estava ali cheio de medo. Sabem porquê? Porque a unção de Deus já tinha, a presença de Deus já não estava com ele. E Davi estava cheio de coragem, porque ele tinha a presença de Deus sobre ele. Davi sabia que não era o tamanho. Ele sabia que aquele homem estava a lutar contra Deus, não estava a lutar contra o povo de Israel. Porque quando ele ia lutar contra o povo de Israel, Deus ia livrar o povo de Israel. Ele tinha fé. E nós vimos que como é que ele sabia? Ele olhou para o passado e disse, sabem, uma vez eu fiz isto, e uma vez Deus fez isto. E é por isso que em Salmos nós vimos que Davi muitas vezes diz, porque estás abatido, ó minha alma, ou diz, eu estava embaixo. Mas depois eu lembrei-me daquilo que Deus fez. E na terça-feira nós deixamos as irmãs dar o testemunho. Irmãos, nós temos que dar o nosso testemunho, mesmo se a gente diz, vocês já ouviram. Nós não estamos a dar o nosso testemunho porque é uma história bonita para alguém ouvir. Quando nós estamos a dar o nosso testemunho da maneira que Deus nos salvou, da maneira que Ele nos curou, da maneira que Ele resolveu os nossos problemas, nós estamos a dar glória a Deus e estamos a renovar a nossa fé. Porque nós esquecemos facilmente aquilo que Deus tem feito. E quando nós enfrentamos um gigante, a gente esqueceu que Ele já derrubou outro gigante. Talvez não se parecia igual a este. E eu falo até para mim própria, nós quando olhamos para uma situação, olhamos agora para a eletricidade, olhamos para isso e começamos logo a lembrar do mal. Não é verdade? Nós não lembramos daquilo que Deus fez. Não lembramos que Ele já nos curou. Nós não lembramos que Ele já nos livrou da bancarrota. Ou até que se passamos pela bancarrota já saímos. Nós não lembramos isso. E Davi, era isso que ele tinha fé. Ele aumentou a sua fé a lembrar-se daquilo que Deus fez. E então, assim feriu o teu servo, o leão, com o urso. E um leão e um urso, naquele tempo eles tinham leões e ursos ainda em Israel. E os irmãos sabem que eles são grandes. O urso, quando se põe em pé, é muito alto. E ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saúl, assim será este incircunciso, o filisteu, como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Ele sabia que Deus ia mandar o anjo de Deus para resolver tudo. E então ele disse, vai-te embora e o Senhor seja contigo. E em Saúl vestiu Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça tudo e cingiu a espada. Porém, ele começou a andar. Agora imaginem, se Davi tinha a minha altura, talvez, porque eu não sou tão alta. E agora Saúl tinha 1,9 m.
Só a parte de cima devia de ser como um vestido para ele. Imagina ele andar com aquilo, que aquilo era de metal que eles usavam. Ele nem conseguia andar. E diz aqui que ele não conseguia andar porque ele ainda não havia experimentado. E o Espírito Santo mostrou-me isto aqui. Nós não podemos conquistar os nossos gigantes com experiências de outras pessoas. Nós é que temos que experimentar a nossa roupa. Eu não posso ir lutar contra o meu gigante e dizer, Deus vai me livrar, eu vou pedir à Lídia para lutar por mim, porque eu vou usar os versículos que ela usou, porque funcionou para ela. Não. Nós ainda não experimentamos. Tem que ser com a nossa tribulação. Eu não posso dar a minha unção. Há pessoas que vão ter com pastores ou com pessoas mais idosas e dizem, ora para mim para eu ter a tua unção. Não funciona. A nossa unção só vem através de tribulação. Só vem através de um leão que matamos, de um urso que matamos. E depois quando chega um gigante a gente diz, isto já é canja, é fácil. Eu já passei por isto, ok? E depois ele foi e ele tomou o cajado na mão e escolheu para si 5 seixos, eles dizem 6 que são pedrinhas. Marisa, tens aí? Então nós sabemos, tinha ali um riacho perto e Davi tinha muita experiência com a funda. E os irmãos veem, estas pedras estão lisas, não é? Quantos de vocês já tiraram pedras para a água para saltar? Ninguém? Eu já. Ok, os jovens não estão por, se calhar eles não fazem. E quais são as pedras que nós escolhemos? Irmão Monteiro. São destas pedras ou Marisa Chadaada? Ou estas pedras? Irmão Monteiro, quais é que são? A primeira imagem ou a segunda? Então volta ali, Marisa. Tem esta aqui, por exemplo, esta cinzenta, irmão, era uma boa. Essa, não? Qual é que é? Mais pequena e lisinha, né? Ok, já não tem exatamente, mas quando mais fininha, mais salta. O irmão, qual é que foi o máximo que o irmão conseguiu de saltos? Lembra-se? Quantas? Eu acho que eu consegui 4 já uma vez. Saltar, né? Mas se fosse uma das outras rochas e a gente atirava assim, o que é que acontecia? Aquilo ia, pum, ia ao fundo, né? E então, era aí que irmãs, que eu ia chegar, mas vou tentar agora puxar rápido. Eu fui ver também porque é que ele escolheu 5 pedras. E eu tinha dito, algumas pessoas dizem também que ele tinha 5, que ele tinha 4 irmãos, Golias. Mas eu quando estava a ler isto, quando estava a meditar, eu pensei, não, ele não sabia que ele tinha 4 irmãos. Mais tarde nós podemos ir ver que eles morreram todos os irmãos dele. Foram mortos por Israel. Pelo povo de Israel. Mas não era, ele não sabia, ele não tinha internet, ele não sabia, ele não podia ir ao Facebook e ver que o Golias tinha 4 irmãos. Como é que ele ia saber? Ele não sabia. Mas eu fui ver, então Deus mencionou um número outra vez. Eram 5 pedras, ok? Será que ele não tinha, será que Davi tinha 5 pedras porque ele sabia, talvez tenha que atirar 5 vezes? Não, eu não acredito nisso. Porque ele sabia que só tinha uma chance. Porque ele não estava a 1 quilómetro de distância. Ele sabia, ele tinha que ir enfrentar o homem. Então, o número 5 significa isto como a bondade de Deus sobre a humanidade. É associada às orações e à fé em hebraico. E no Novo Testamento representa a graça de Deus. Então, o que é que Deus estava a mostrar? Vocês não estão a pedir por mim. Saul, que devia de lutar, não foi.
mas eu quero guardar o meu conserto por causa da minha graça. Eu vou usar uma criança e eu vou derrubar aquele gigante. Então nós vamos ler aqui que ele tomou o cajado na mão, pegou nas pedras e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. Ele viu a longe, ele viu vinha esta criança, e é o que levava eles tinham um homem à frente que levava o escudo dele, para proteger ele. Então eram 2 contra 1, ok? E os irmãos sabem, não tem nada a ver com isso, mas também nós temos anjos, por cada demónio há 2 anjos. Então agora está invertido, são 2 contra 1. Porque a Bíblia diz que 1/3 dos anjos caíram. Quer dizer que 2/3 ainda subjaram. Então são 2 contra 1. Nós estamos com o exército certo. E então ele olhou. Então diz aqui que eu não vou ler aí para não gastar tempo. Vou dizer a história. E então ele começou a chegar perto. Aquele homem começou a vir também com a sua arma. Eles tinham que andar assim, porque eles não podiam dobrar os joelhos, aquilo não tinha silicone ou coisas assim. Aquilo era mesmo ferro que eles usavam. E eles chegaram-se perto e Davi começou com certeza a ver onde é que eu tenho que acertar. E viu que ele aqui, e sabem que depois disso, eles dizem que os gregos arranjaram um capacete que vinha assim. Os irmãos, porque antes o capacete era até aqui. Porque nunca ninguém tinha acertado, que eles não tinham uma pistola, né? Nunca ninguém tinha, dizem eles, a tradição, e se vamos ver, eles nesse tempo ainda tinham só para tapar a cabeça, para não cair uma pedra em cima, mas não protegiam esta parte. E se vão ver, depois os gregos já tinham... ok, ela vai mostrar, a Marisa quer mostrar, a Marisa também está a gostar da história. Os irmãos estão a ver ele ali. E vem Davi, sem nada. O meu neto também já tive que comprar uma mala assim, por causa do Davi. Os irmãos virem? Então, eles dizem que... Então, eles começaram a usar isso. Mas diz aqui que ele correu para ele. Ele disse assim... E quando ele viu o filisteu, ele disse... Sou eu. Ele disse assim... Quando olhou no versículo 22, ele viu Davi e o desprezou. Que ele disse, estes tipos estão a gozar comigo, eles mandam-me uma criança assim, eles estão mesmo com falta de coragem. Como é que eles têm coragem de mandar uma criança? Diz aqui que ele ainda por cima era mancebo, ruivo, quer dizer que ele era loiro ou tinha cabelo vermelho e de gentil aspecto. Ele diz que ele era uma criança bonita. E ele devia ter pensado, estes tipos disseram mesmo. Quer dizer, em vez de enviar um homem, envia uma criança para ver se eu tenho pena ou o quê? É isso que ele devia ter pensado. E ainda por cima, uma criança tão bonita assim, e agora eu tenho que matá-lo. Eles, se calhar, estão a tentar a ver se eu não mato esta criança para eles depois virem matar. Então ele disse assim, sou eu algum cão? Porque tu vens com pedras, vens com porque ele tinha aquela mala com as pedras e tudo. Sou eu algum cão? Mas ele disse assim, para tu vires contra mim. Os irmãos veem que ele está a dizer contra mim. E Davi... A maneira que ele fala, nós vimos que ele tinha fé. Ele disse, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti, não no meu nome, no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, ele sabia, eu venho em nome de Deus. Nós, hoje em dia, temos o nome de Jesus. Nós podemos dizer ao inimigo, eu venho a ti em nome de Jesus, que é o Filho que já conquistou a morte, e eu venho a ti, Satanás, em nome de Deus, o Deus dos exércitos, o Todo-Poderoso, e tu vais cair. É a fé que nós temos que ter. E ele depois diz que hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e eu é que vou te matar e vou dar o teu corpo aos animais. E, irmãos, nós sabemos que estas pedras, e nós sabemos que ele atirou e bateu, ele com certeza não o matou, porque diz que depois Davi pegou na espada dele e cortou-lhe a cabeça. Okay? Hoje em dia nós
Não gostamos de ouvir isso. Mas era assim. E depois eles levavam a cabeça assim para mostrar que o homem estava morto porque eles não tinham internet para provar, né? E ele, com certeza, ele desmaiou e depois ele pegou na espada e cortou-lhe o pescoço e matou. E até aí vocês veem a coragem dele. Como ele teve que matar um leão e o urso, ele já estava habituado a sangue, carne, coisas. Eu não estou a ver o Caleb a fazer isso, pegar numa espada e cortar a cabeça de um homem. Mas ele já estava habituado àquilo. Eram outros tempos, né? Eles tinham mais coragem. E sabem, eu vejo esse aspecto da pedra. Nós podemos enviar diferentes pedras contra o inimigo. E eu vou ter que adiantar, mas temos a pedra do gozo. Temos a pedra maior que é a palavra de Deus, que podemos atirar. Temos a pedra de uma boa atitude. Temos de ter uma boa atitude mesmo em circunstâncias, em vez de queixar, temos uma boa atitude. Isso pode derrubar o nosso inimigo. Temos a pedra de sabedoria e de gratidão que Deus nos dá. A gratidão é a maior pedra que nós podemos atirar contra o nosso inimigo quando ele vem. O inimigo das nossas almas. Temos a pedra que na palavra de Deus é também, porque a palavra de Deus tem as promessas de Deus. Os versículos que nós atiramos são aquelas pedras. E temos a oração e a esperança no Senhor. Nós temos tantas pedras, temos mais que 5 pedras. A palavra do Senhor tem montes de promessas, mais que 5 pedras. E em último lugar, para terminar, eu só quero dizer que muitas vezes nós também somos pedras na mão de Deus. E eu queria perguntar aos irmãos, que tipo de pedra, sem ofensa, é que o irmão é esta manhã? É aquelas lisas? Os irmãos sabem porque é que aquelas pedras são lisas? É porque aquela água que passa move as pedras e pôs a areia e a água é tipo a água juntamente com as pedras é uma lixa, né? O processo. E depois, com o passar do tempo, elas batem umas contra as outras e ficam lisas e arredondadas para poder ser usadas. E o que é que a palavra do Senhor diz? Que ferro contra ferro, eu não sei as palavras bem em português, mas tira os pontos que estão até no nosso casamento. O casamento é a maior arma que Deus usa para mudar a nossa vida, para pôr-nos pedras lisas. Porque nós somos primeiro assim, estamos sempre a bater, e depois só ficamos quando já está alisado. E até entre nós na igreja, às vezes as pessoas vão à igreja, não gosto de ir ali, zanguei-me com este, sabem? Essas zangas, estes desentendimentos, é Deus a usar lixa para tirar os pontos na nossa vida, para Ele poder atirar e tic, 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 tic. Mas se nós dizemos, não, eu não quero, Deus não nos pode usar, porque somos uma pedra pesada e não está fininha, não é, irmão? E não é levezinha. Porque estamos cheios de nós próprios, do nosso orgulho, eu é que estou certo, eu sou assim, eu não mudo. E Deus está a dizer, deixa-me alisar-te na água. Os irmãos acham que as pedras que estão na água estão ali a dizer, au, ai, tira-me daqui. Não, elas nem notam. E a água fala-nos do Espírito Santo. E o Espírito Santo move entre nós. E ele diz assim, gradualmente Deus nos muda. Aquelas pedras não mudam de um dia para o outro assim. E nós lemos, hoje em dia nós também sabemos que nós temos um inimigo que não quer que nós mudamos. Ele não quer que nós ficamos sem orgulho. Ele quer que nós ficamos da maneira que nós somos. Porque ele sabe que assim Deus não nos pode usar. E talvez alguns de vocês hoje de manhã acham que Deus não vos pode usar. Mas em Efésios 3:20 diz, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Davi reconheceu a importância de estar focado em Deus,
Davi sabia que não era com a força dele. Davi sabia que foi Deus que derrotou Golias. É por isso que ele não estava, nem estava nervoso. Diz que ele até foi correr, ele até estava empolgado. Eu vou ver o que é que Deus vai fazer. Deus quer me usar. E Deus usou Davi porque Davi tinha um coração para obedecer a Deus. E muitas vezes nós sentimos, quando passamos tribulações, pensemos talvez Deus não gosta de mim, Deus gosta mais dos outros. Mas Deus sabe o que está a fazer connosco. Quando passamos por tribulação, Ele está a usar a lixa para nós mudarmos. E Davi sabia exatamente, eu vou terminar com este versículo e vou encorajar os irmãos. Ele sabia exatamente quem é que o ajudava. Porquê? Porque Deus, ele estava lá sozinho no campo, não havia nenhum mais humano ali para salvá-lo. Era ele e o leão, era ele e o urso e Deus. E ele aprendeu, Deus é o único que cuida de mim. Os irmãos, nós nos tempos que nós vivemos, não vamos e não estamos a passar por tempos fáceis. Mas Deus cumpre o seu concerto sobre nós. Deus vai cuidar de nós. Pode ser difícil, mas Ele não nos deixa. E vamos poder dizer como Davi, e vocês vão ler comigo em Salmo 121, 2. Vamos ler juntos e vamos fazer esta oração. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus sabe o que está a fazer. Esta terra pertence a Ele, este mundo pertence a Ele. Sim, está guerras, há muita coisa porque os homens têm virado as costas a Deus. Mas Deus ainda tem a última palavra. Se Ele criou o mundo, Ele pode destruir. Se Ele deu-nos vida, Ele pode tirar. Se Ele pôs reis em lugar, Ele pode tirar também. E o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Deus vos abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos pedir a Deus que nos use como Davi, que nos encha do seu Espírito. Pai, nós vimos aqui a Ti esta manhã, Senhor. Obrigada pela Tua palavra, que não são só histórias para nós gostarmos de ver e ficarmos empolgados, Senhor. Mas obrigada, Espírito Santo, porque Tu nos ensinas através da Tua palavra. Obrigada porque Tu és o nosso socorro bem presente na angústia, Senhor. Obrigada porque Tu não dormes, Senhor. Obrigada porque Tu pões Teus anjos à nossa volta para nos proteger. E Tu tens um plano para cada um de nós, Senhor. Senhor, dá-nos coragem, Senhor, no tempo de tribulação, para nós não desistirmos. Senhor, enche-nos do Teu poder, para que nós possamos enfrentar o inimigo. Dá-nos uma revelação do Teu Espírito Santo que está em nós, que é aquele Espírito que levantou Cristo dos mortos. Senhor, dá-nos, Senhor, revelação da autoridade que nós temos em Ti para derrubar os gigantes na nossa vida, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que Tu sejas connosco e ensina-nos, Espírito Santo. Ser com cada família representada aqui. Proteja cada um, Senhor. Supra cada necessidade, Senhor. E enche-nos da Tua paz e da Tua presença para que nós possamos ser luz neste mundo de trevas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 O Senhor vos abençoe. Se os irmãos, se alguém precisar de oração, ainda pode vir à frente. O resto dos irmãos podem ir um bom domingo e uma boa semana.